Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num material, olha, intenso. Trechos de Nas Voragens do Pecado. Vamos para a França do século XVI, logo depois daquele evento terrível, o massacre de São Bartolomeu. É um período, assim, de conflito religioso pesado entre católicos e huguenotes, né? Os protestantes franceses. A ideia aqui é entender essa trama cheia de amor proibido, vingança, fanatismo, tudo a partir dos trechos que a gente separou. Exatamente. É uma história que gira em torno de duas figuras principais, né? O Luís de Narbonne, um líder católico fervoroso, tal capitão da fé, e do outro lado, a Ruth Carolina de La Chapelle, uma jovem huguenote que viu a família se dizimada. A gente vai ver como essas coisas todas, o fanatismo, a vingança, um amor que surge do nada, como tudo isso se choca. E claro, as consequências espirituais que a fonte aponta. O cenário é essa França rachada, né? Onde a religião muitas vezes era só uma fachada para disputa de poder, figuras como a Catarina de Médicis ali mexendo os pauzinhos. E a história já começa com essa tragédia imensa, o massacre da família da Ruth, os La Chapelle, que eram huguenotes pacíficos, e quem ordena isso é o próprio Narbonne. Como é que a fonte descreve ele? Olha, ele é pintado como um fruto da época. Sinceramente religioso, sabe? Mas a fé dele, bom, se manifestava pela violência, pela espada. É um contraste enorme com os La Chapelle que, segundo a fonte, pregavam o evangelho de forma pacífica. Ah, e tem um detalhe importante antes disso tudo. Um amor que não deu certo entre o irmão da Ruth, o Carlos, e uma moça chamada Otília de Louvigny, impedido pelas diferenças religiosas e sociais. Isso meio que prepara o terreno. Sim, faz sentido. Aí depois do horror, a Ruth Carolina sobrevive. Consegue fugir e encontra abrigo justamente com essa Otília, que estava doente e acaba morrendo. É nesse momento de perda dupla, de dor extrema, que surge a ideia da vingança. E aí a história dá uma virada daquelas, né? Nossa, e que virada. A Ruth tomou uma decisão radical. Ela vai assumir a identidade da Otília, que morreu, e o destino, de forma muito irônica, coloca ela cara a cara com quem? Com Luís de Narbonne. E ele se apaixona perdidamente pela falsa Otília. É cruel, né? Ele fica encantado pela irmã do homem que ele matou, por uma sobrevivente do massacre que ele liderou, sem fazer a menor ideia. Que jogo perigoso. Ele, cego de paixão, escreve cartas e ela, a Ruth, agora como Otília, super calculista, aceita o jogo e usa isso para entrar na corte. E é aí que a Catarina de Médici percebe tudo. Ah, rainha mãe. Sempre de olho em tudo, né? Ela saca a farsa na hora. Mas em vez de revelar, ela decide usar a situação, manipular tudo para benefício próprio, usando a Ruth e o Narbonne como peças no tabuleiro dela. E a vingança da Ruth vai chegando no ponto máximo, um casamento arranjado com Narbonne. Que coisa terrível! Até os servos mais fiéis tentam avisar ela, né? Falam das consequências espirituais. Tentam, mas a Ruth está completamente focada no plano. Ela ignora os avisos, chega a dizer algo como: quem casa é Otília de Louvigny e a Otília já morreu. Uma frieza que mostra o quanto a vingança consumiu. Mas a verdade, bom, a verdade sempre aparece, né? Como é que ele descobre? E o que acontece nesse confronto? Os trechos não detalham exatamente como ele descobre, mas ele descobre. Aí vem o confronto. A Ruth confessa tudo. Quem ela é, a origem hugonote, a morte da família, o plano todo de vingança. Mas aí vem o inesperado. Ela também confessa que no meio disso tudo se apaixonou por ele. De verdade. Isso é chocante. A fonte dá a entender que esse amor era real mesmo. A narrativa apresenta como genuíno, sim, o que deixa tudo ainda mais. Mais trágico, mais complexo. E a reação do Narbonne é fascinante. Ele fica arrasado, claro, mas o amor dele é tão forte que ele oferece perdão na hora. E mais, ele se oferece para largar tudo, abandonar o catolicismo, se converter ao hugonotismo por ela. É um momento chave na história. Mostra como uma paixão avassaladora pode, segundo a fonte, né, desafiar até o fanatismo religioso mais profundo. Revela uma complexidade no Narbonne que a gente não esperava.
Um homem capaz de atos horríveis, mas também de um amor que parece redentor e de um arrependimento sincero ali. Só que enquanto ele está tentando achar uma solução, a Ruth já está colocando a parte final do plano dela em ação. Ela usa um criado para mandar uma mensagem cifrada para Catarina, amor e vingança, e arma uma cilada para o Narbonne. Manda um bilhete falso para ele e até o Louvre, direto para uma armadilha. Enquanto isso, ela foge de Paris com o noivo original dela, o príncipe Frederico. É uma traição completa, né? Descreve o sofrimento dele como, nossa, excruciante. Anos ali, perdendo tudo. Eventualmente ele é solto, talvez depois que a Catarina morre, os detalhes não são claros. Mas ele sai de lá, transformado. A narrativa o descreve no plano espiritual como uma alma atormentada, presa ao passado, revivendo tudo, assombrando as ruínas do castelo da família dela. E aí a gente entra forte nas consequências espirituais, que é um tema bem presente nos trechos. A fonte fala do castelo La Chapelle sendo reconstruído fluidicamente pela família no além. O que seria isso nesse contexto? Dentro dessa visão espiritual específica do livro, significa que a família, já no plano espiritual, recria o lar deles usando energias não materiais, digamos assim. Um lugar de paz para eles. Já a Ruth, por outro lado, a fonte diz que ela enfrenta sofrimento no além e que precisaria expiar, ou seja, reparar os erros, o ódio, a traição, a quebra dos votos do casamento, mesmo sendo falso, através de reencarnações futuras bem difíceis. É a lei de causa e efeito agindo segundo essa visão. Fica muito claro esse ciclo, né? A violência gera vingança, que gera mais dor, e essa dor, segundo a fonte, ecoa até depois da vida. O perdão aparece como a saída, mas, nossa, que caminho difícil. Exatamente. A narrativa até traz uma frase forte. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Sugere que só o perdão pode quebrar esse ciclo de sofrimento. Um ponto central dessa visão é que não tem como escapar das consequências dos nossos atos, principalmente os movidos por ódio, por vingança. É muito impactante pensar como essas paixões humanas tão intensas, amor que vira obsessão, sede de vingança, o fervor religioso levado ao extremo, como tudo isso se mistura com a brutalidade da história e define destinos de forma tão trágica. Pois é, e isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Para pensar mesmo, diante de uma dor tão profunda, de uma traição como a que a Ruth sofreu, onde é que está a verdadeira justiça? Será que está na vingança, que até parece justa no calor do momento, mas que acaba consumindo a pessoa? Ou será que está nesse caminho difícil do perdão, que, pelo menos para essa narrativa, é o único jeito de encontrar paz espiritual de verdade? Fica a reflexão.